Timóteo, lá no capítulo 1, nós vamos continuar a nossa exposição, amém? Um guia prático para a vida saudável na igreja local. Nós temos como objetivo transmitir essa mensagem, porque eu tenho certeza que você vai ser tremendamente edificado e você vai aprender muitas coisas com isso. Tá ligado no microfone? Acho que não. Esse diácono está só Jesus, né, meu? Seus crianças, eu estava falando para elas, não. Os irmãos de casa poderiam ouvir melhor. Ainda não está bom ouvir. Eu acho que é a bateria. Então não tem problema, não. Deixa assim mesmo. Deus sabe todas as coisas. Amém? Então, abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo. Nós vamos dar continuidade ao segundo sermão da série de exposição, um guia prático para a vida saudável na igreja local. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 7. É esse que nós vamos ler hoje. Um versículo paralelo que eu coloquei aqui vai ser 2 Coríntios 10, versículo 17. Tá bom? Eu queria ler com você aí, você que pode, por favor, ficar com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Diz assim, versículo 3 até o 7. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhes que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Versículo 6. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Amém? Bom, irmãos, oremos uma vez mais. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que é santa e verdadeira. Deus, que essa palavra ela produza frutos em nosso coração, para que possamos ser mais parecidos contigo. Que essa exposição traga em nós um desejo de sermos, Deus, cristãos cada vez melhores, Deus. Sejamos cristãos, Deus, cada vez mais não apenas ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Deus, é o que nós pedimos a ti nessa manhã. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, e nos abençoe como igreja local. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode trazer um copo d'água para mim? Em nome de Jesus. Ou seja, irmãos, na nossa última série, nosso último domingo aqui na série de Timóteo, nós falamos sobre a introdução, nós compartilhamos detalhes importantíssimos para essa exposição, que fazem toda a diferença na nossa compreensão sobre a exposição da epístola. Nós falamos sobre a autoria, nós falamos sobre a data em que foi escrito, nós falamos sobre o objetivo da epístola, o que ela estava tratando, o que ela iria combater e o que o apóstolo Paulo ele queria transmitir nos seus escritos. Nós falamos sobre Timóteo, nós falamos sobre uma série de coisas que são referentes à introdução, e elas são essenciais para a compreensão da exposição da epístola, para que então cada assunto abordado aqui você entenda um pouco o que os autores aqui eles queriam dizer com o conteúdo ensinado a cada domingo aqui, tá bom? Hoje nós vamos compartilhar sobre o cuidado do apóstolo Paulo com a amada igreja de Éfeso, também com o seu filho na fé, Timóteo. Nós vamos ver que ele vai pedir para que Timóteo permanecesse em Éfeso até que ele chegasse lá. E Timóteo tinha o objetivo de confrontar homens ali que estavam pervertendo a sã doutrina, e depois ele vai finalizar ali falando que aqueles homens, eles não sabem nem o que eles estavam dizendo, mas eles queriam ser mestres da lei, ok? É isso que nós vamos compartilhar hoje, irmãos. Então, sem delongas, vamos para a exposição dos versículos aqui. Eu queria que mais uma vez você lesse comigo o versículo 3, que diz assim: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhes que permanecessem em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas.
Talvez na sua Bíblia está admoestar, não é isso? Tem alguém aí com a palavra admoestar ou todos estão aí com a... Todos estão com a NVI, né? Acho que a do Júnior na Genebra lá, ela está admoestar, ou seja, logo no início dessa exposição aqui, meu irmão, nós vemos que o apóstolo Paulo ele sai de Roma e a partir daquele momento que ele sai de Roma, ele está no intervalo da sua primeira prisão, da primeira para a segunda, ou seja, logo mais ele seria preso novamente. Os teólogos liberais eles rejeitam a autoria paulina, como nós falamos no domingo passado, referente a eles não acharem ligação desse texto com o livro de Atos. Ou seja, eles não acham nenhuma ligação, então eles falam assim, não foi Paulo que escreveu, porque Paulo morreu na sua primeira prisão, sendo que nós acreditamos que Paulo morreu na segunda prisão. Nós falamos isso no domingo passado. Amém? Então aqui nós vemos que Paulo ele roga para que seu assistente ali ele permanecesse em Éfeso até que ele chegasse. Ele fala, vai para lá Timóteo, fica lá até que eu chegue lá. E o que nós podemos tirar aqui, meu irmão, de interessante, logo nesse primeiro pedido do apóstolo Paulo aqui? Primeira coisa que nós, olhando para esse texto aqui, nós conseguimos aprender, que Paulo, ele era munido de uma autoridade eclesiástica, ou seja, Paulo, ele tinha ali uma hierarquia grande no meio da igreja, ele era um dos homens que estavam lá no topo da coisa, ele era um apóstolo. E mesmo ele sendo munido dessa autoridade, ele sendo referência nas igrejas, ele sendo um homem que ele era ouvido por todos, ele era até, grande parte das vezes, temido pelas pessoas ali, porque ele era veemente na sua doutrina, ele sabia o que estava falando, ele já havia sido fariseu. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele pede para que Timóteo fique. Ele podia falar, olha, você vai ficar aí, ponto final. Mas não, ele tem um coração humilde. Então ele fala, olha, eu rogo para que você fique aí. Ou seja, a palavra rogar aqui, no grego, ali no original, ela traz a ideia de apelar. Ou seja, ele fez uma súplica a Timóteo. Por favor, meu filho, permaneça em Éfeso aqui para poder tratar desses problemas que estão acontecendo. Porque o apóstolo Paulo, ele amava aquela igreja. Ele tinha uma preocupação com aquela igreja, com aqueles irmãos. Também é interessante pautar aqui, irmãos, que a igreja de Éfeso não era uma igreja local apenas, num templo, num espaço. Eles não alugaram o local e fundaram a primeira igreja batista de Éfeso, sabe? Não. Ou então a igreja de Éfeso, a igreja presbiteriana de Éfeso, a igreja comunidade, não. Eram igrejas que eram construídas nas casas. Então, tinha uma igreja numa casa, tinha uma igreja em outra casa, tinha uma igreja em outra casa. Talvez aqueles irmãos poderiam se ajuntar um dia, talvez poderiam, mas eram igrejas nos lares, tá bom? Só para deixar que você possa entender um pouco aqui do que nós estamos falando. Ou seja, então Timóteo ele tinha qual objetivo? Paulo suplicou para que ele fosse de casa em casa, naquela igreja, que na verdade é a igreja invisível, era uma igreja só, tá bom? Então ele começa a se transmitir aquilo que o apóstolo Paulo tinha falado para ele. É interessante pautar também que o apóstolo Paulo não dá uma autoridade suprema para Timóteo, porque somente os apóstolos tinham autoridade de lá, então estabelecer doutrinas. Hoje o grande problema é que o pastor ele abre a igreja ali e ele estabelece uma doutrina, e aquilo é verdade absoluta e ponto final. Só que quem tinha autoridade para estabelecer doutrina ali eram os apóstolos. Ele manda Timóteo ali como enviado para falar aquilo que ele tinha ordenado para que Timóteo falasse. Amém? Vou deixar isso claro para nós. Então, ele roga a Timóteo, ele apela, ele suplica para ele, mesmo sendo um homem munido de autoridade, ele pede. Você imagina o gerente da empresa, um coronel do exército, das forças armadas, chegando ali com um assistente e falando assim, olha, eu estou te pedindo para que você vá lá. Geralmente não é isso que acontece, não é verdade? Ele fala assim, ó, vai lá e ponto final. O gerente da empresa fala, ó, vai lá e executa tal coisa. Quando algum chefe, algum cargo de liderança, além que seja um homem de autoridade na empresa, ele é um cara muito legal, ele é bem visto pelas pessoas, não é verdade? As pessoas falam, nossa, não, aquele cara é muito gente boa, aquele cara ele consegue pedir, a gente não consegue falar não. A gente não ouve falar sobre isso. Eu tive quando eu trabalhava na antiga telefônica, eu tive um supervisor ali que toda vez que ele ligar para você, aí o pessoal falava, ele consegue lascar a gente e a gente ainda sai feliz. Ele falava isso, a gente falava isso dele, né? Então,
isso daqui estava acontecendo, meu irmão. Um outro ponto interessante é que logo nesse primeiro versículo aqui, meu irmão, no versículo 3, é que independente de quem seja você, é seu dever ser alguém piedoso. O apóstolo Paulo, ele era um homem piedoso, meu irmão. E piedade, o termo piedoso, ele tem tudo a ver com o contexto religioso. Porque é nosso dever, como cristãos, sermos pessoas totalmente piedosas. E o que é ser um piedoso? Para se ter piedade é necessário que se esteja em Cristo. Estar em Cristo e agir como Cristo. É expressar como Jesus expressou perante os homens o seu amor inigualável. É ajudar aquele que precisa de amparo, seja lá qual for o grau ou o tipo de ajuda, seja fome, enfermidade, coisa material ou espiritual. Enfim, é enxergar como se ele fosse você e fazer o que é de melhor. Isso é ser alguém piedoso. O que falta hoje no meio da igreja são pessoas piedosas. Então, parece um termo meio antigo, né? Você fala assim, não, alguém é piedoso, é um termo esquisito. Eu mesmo quase não sou familiarizado com esse termo. Mas é interessante olhar para esse versículo e ver como o apóstolo Paulo era um homem piedoso, como Timóteo ele era um homem piedoso, e como nós devemos ser mulheres e homens piedosos. Que a nossa igreja, ela não seja conhecida apenas, sabe, porque ela é uma igreja boa, ou ela seja de fato uma igreja que faz uma relevância no meio da comunidade local, no município, no bairro, como um serviço social. Mas que ela possa ser uma igreja que também é conhecida porque existem cristãos, pessoas piedosas nela. Pessoas que têm empatia pelo seu próximo, pessoas que amam o seu próximo. Aumenta o volume aqui. Eu acho que é a bateria. A bateria que está. Amém? A bateria. Eita, agora funcionou, né, Diego? Gente, depois a gente vê o que a gente faz com esse diácono, tá bom? Mas ele, sem dúvida, é o melhor diácono que a gente tem aqui na igreja. Eu não tenho dúvida disso, né? É o melhor. Glória a Deus, irmão. Nós então finalizamos aqui esse versículo 3, tá bom? Está tudo claro? Nós falamos sobre Paulo, ele pedindo para Timóteo permanecer em Éfeso com um pedido de súplica. Nós falamos sobre dois pontos interessantes daqui, que foi a autoridade dele. Ele coloca de lado o apóstolo Paulo, então pede com amor. Então nós falamos sobre o fato que nós devemos ser pessoas piedosas como o apóstolo Paulo era e como Timóteo era também. Continuando a exposição aqui, nós vemos o motivo pelo qual Paulo ele pede a presença de Timóteo em Éfeso, né? Ele fala para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Ainda estamos no versículo 3. Ou seja, ele tinha o dever de admoestar certas pessoas. A palavra admoestar aqui no grego, ela traz a ideia de comandar, ordenar, ser duro com essas pessoas. Para nós, admoestar talvez não seja tão forte, mas naquela época era uma palavra forte. Timóteo, ele tinha o dever de admoestar, de ser duro com aqueles homens. Vemos que Paulo não tem interesse de expor aqueles homens, né? Parece até para nós aqui no nosso contexto assim, parece até engraçado isso, mas ele fala assim, olha, você vai admoestar a certas pessoas. Ele não dá nome aos homens. Às vezes quando a gente quer falar alguma coisa que a gente não quer, a gente está brincando, a gente fala assim, a quem foi que fez isso? Olha, foram certas pessoas aí. Se a gente não quer falar, né? E ele usa esse termo, embora depois nós vamos ver que ele cita dois nomes ainda aqui no final do capítulo 1. Ele cita dois nomes aqui, tá bom? Ou seja, Timóteo ele tinha esse dever, ele deveria permanecer em Éfeso lá para isso, admoestar, ser duro com aqueles homens que estavam pervertendo a sã doutrina. Amém? E também para que aqueles homens não ensinassem coisas falsas. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui preocupado com o conteúdo que estava sendo ensinado na igreja de Éfeso. Não sabemos ao certo que tipo de conteúdo era esse, mas podemos imaginar
E nós falaremos sobre isso no decorrer aqui da exposição. Nós vemos que Paulo aqui, o apóstolo, ele pede a permanência da doutrina original. Você consegue ler isso comigo aqui? Olha aqui, ó. Para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Ou seja, existia uma doutrina correta. Ou seja, já naquela época, século I, na década de 60, já existia uma doutrina correta. E essa doutrina, que era uma doutrina apostólica, ela deveria ser preservada. Ou seja, aquela história que não tinha uma estrutura ainda na igreja cai por terra, porque eles já estavam prezando por uma boa doutrina que já havia sido ensinada. Ou seja, já tinha uma doutrina estabelecida, e aquela doutrina estabelecida já estava sistematizada. E uma vez que ela estava sendo sistematizada, existiam homens que estavam pervertendo ela, estavam mudando aquela doutrina. No original aqui, a ideia é que eles não poderiam se desviar da verdade. Isso é muito interessante para nós. Eles não poderiam se desviar da doutrina sã, da doutrina correta, da doutrina que produzia verdade. Amém? Irmãos, é o nosso dever permanecer com uma santa doutrina, uma doutrina sadia, e preservar mesmo. Esse é o nosso dever. A verdadeira doutrina, ela não é algo relativo. Ela não é algo que existe em vários pontos. Ou seja, hoje o que as pessoas ensinam? Não existe uma verdade. As pessoas falam sobre Cristo. Quem é Cristo? Cristo é Jesus. Quem é Jesus? É alguém que desceu do céu, não se sabe se em espírito ou em carne, que estava aqui, que realizou milagres que a gente não sabe se foram milagres mesmo, mas eram coisas que ele fazia. A gente não sabe se ele curou o cego mesmo, ou se ele só deu uma cosmovisão de vida. A gente não sabe se o paralítico andou, ou então ele só simplesmente foi liberto daquela condição na mente. E a gente não sabe realmente se é uma verdade mesmo, porque a verdade ela é muito relativa. Isso não é verdade para nós. Mas hoje o mundo prega isso. E a verdade, a verdadeira doutrina não é relativa, ela existe. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Existe uma verdade. Nós seguimos essa verdade. Amém? A verdadeira doutrina não é relativa. Em um mundo onde não há verdades, nós temos o dever de nos posicionar, mostrando que há uma verdade. Você tem esse dever. Por isso que você tem que aprender. Por isso que você tem que se debruçar na palavra. Que você então saiba que existe de fato uma verdade. Para quando alguém vir falar que não há verdade, você fala, existe uma verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Deus, aquele que desceu dos céus, habitou em corpo carnal, era 100% homem e 100% Deus, que realizou milagres, maravilhas, que morreu por mim, ressuscitou por mim, levou os meus pecados na cruz e hoje vive e reina para todo sempre. É isso que nós acreditamos, é isso, por isso que nós vivemos. Foi por isso que aqueles homens do passado, eles morreram pela causa de Cristo, e é por isso que homens vivem e morrem por causa disso, porque existe uma verdade, a verdade não é relativa. Amém? Deus? Vamos ler o versículo de número 4, que diz assim: e que deixem de dar atenção a mitos, em outras versões fábulas e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Já no versos 4 aqui, nós começamos a entender quais eram as preocupações do apóstolo Paulo e com quem ele estava preocupado. Nós não podemos ter certeza, e nós falamos sobre isso, quem eram esses homens e o que de fato eles ensinaram. Porém, Paulo, ao falar daquilo que eles estavam falando, que eram de mitos, genealogias intermináveis, nós podemos ter uma noção, não é verdade? Se nós entrássemos numa sala, nós estamos indo para o médico e nós entramos numa sala e nós temos uma pessoa no telefone. Melhor ainda o exemplo do ônibus. Quantos aqui já pegaram ônibus? Quando eu peguei ônibus, foi um pequeno período aí,
odiava pegar ônibus, eu preferia andar de bicicleta. Eu saía de bicicleta aqui lá para Santo André de bicicleta, porque eu estava mais feliz. E eu pegava ônibus, às vezes você ia ali ouvindo as pessoas falando no telefone. As pessoas estavam falando no telefone ali, falando, e você, ouvindo o que a pessoa está falando ali, você participa daquela conversa. Ficava participando. No final do conto ali, quando a gente ia descer, só mandava falar, ô, pega meu telefone para contar o final. Porque agora eu estou curioso também, quem foi que matou quem foi que traiu quem, o que aconteceu aí, na verdade? Mas você, quando você está ouvindo alguém falar no telefone com outra pessoa, você só vê um lado da história. Não é verdade? Você só sabe o lado daquela pessoa. Então se a pessoa fala assim, olha, então fulano foi lá e fez isso, você... Mas o quê? É verdade? Ah, mas por que ele fez aquilo? O que aconteceu? Quais foram as causas, as circunstâncias? A gente não sabe. Então, mais ou menos o que acontece aqui é isso. Nós estamos vendo o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, não é verdade? Só que nós não sabemos de fato qual era o conteúdo, as coisas que estavam acontecendo ali. Então ele não dá nome aos bois e fala assim, eram tais pessoas que estavam fazendo isso ou aquilo, os fulanos de tais, da seita tal, que ensinavam, não. Ele simplesmente fala, olha, aqueles homens que estão ali pervertendo a fé e que estão falando sobre mitos e genealogias intermináveis. É vago, mas quando nós nos debruçamos aqui na história das seitas que existiam naquela época, e daqueles homens que estavam pervertendo a palavra, então nós conseguimos ter uma noção. Tá bom? Existe uma disputa aqui entre os estudiosos, né? Uns acreditam que ele está falando sobre os judeus, que eram judaizantes, nós já falamos sobre isso algumas vezes, e outros falam que ele está falando sobre os gnósticos. E existem aqueles que falam que eram judeus e os gnósticos em uma só pessoa. Ou seja, judeus que viraram gnósticos e então estavam semeando ali aquela doutrina que para mim é o que faz mais sentido. Tá bom? E esses homens ali, só que saiu aqui, né? Então existe entre os estudiosos uma disputa. Nós vamos apresentar os dois pontos da história, amém? E lembramos também que podem ser as duas coisas, pois trata sobre o que essas coisas aqui elas estão tratando. O que esse mal aqui estava, ele ensinava para as pessoas, coisas ligadas ao legalismo, ao ascetismo e ao misticismo. Eles estavam ensinando coisas ligadas a essas três coisas, amém? E nós vamos decorrer aqui, nós vamos falar um pouco mais sobre esses mitos e fábulas, o que de fato é entendido pelos estudiosos quando se fala sobre mitos e fábulas. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está tratando sobre esse assunto aqui, fala para não perder tempo com mitos e fábulas ou em genealogias intermináveis, faz referência a contos antigos. Temas como a criação do mundo, a criação de anjos, o fim do mundo. Livros esses que contavam a história de Gênesis de maneira fantasiosa. E os judeus, eles davam muita atenção a tudo isso. Onde nós encontramos essas histórias bem fantasiosas? Nos livros apócrifos. Ou seja, nós sabemos que Enoque foi arrebatado. Ele não fala sobre isso? Nós sabemos disso. Só que nos apócrifos você vê que Enoque foi arrebatado e eles começam a contar o que aconteceu, por onde ele passou, como foi, aonde ele chegou e como que algumas coisas aconteceram. Mas a Bíblia apenas fala para nós que ele foi arrebatado. Ou seja, mas os judeus eles davam muita atenção a tudo isso. Eles gostavam de tudo isso, eles gostavam de histórias românticas, então eles falavam de deuses que haviam descido do céu e haviam fundado cidades. Eles falavam muito sobre o fato de ter um Deus que desce do céu, possui uma jovem mulher bonita, então nasce um semideus, que esse semideus dá origem a outro semideus, que dá origem a outro semideus. Então, alguns ali afirmavam que Alexandre o Grande ele era descendente de tal Deus. E eles davam muita atenção a isso. Então, quando o apóstolo Paulo está tratando aqui sobre mitos, ou fábulas, talvez na sua versão seja fábulas, ele está tratando sobre essas pessoas que estavam falando sobre isso. E eles começaram a inventar outras histórias sobre Jesus, sobre como Jesus morreu, sobre para onde Jesus foi, e sobre coisas relacionadas a isso. Ok? Depois aqui, ele trata sobre genealogia sem fim. Ou seja, o que ele está falando aqui?
e podem trazer, a gente pode falar sobre os gnósticos e sobre os judaizantes, tá bom? O judaísmo, por que o judaísmo dava tanta atenção à genealogia? Por quê? Existia entre eles um orgulho em ser israelita. E eles gostavam de provar que, ou seja, eu sou filho de fulano, que era filho de fulano, que era filho de fulano, que então era filho de Abraão. Então eles ficavam brigando entre eles. Olha, eu sou da tribo de tal, eu sou da tribo tal, eu sou isso, eu sou aquilo, meu pai foi tal pessoa, meu tataravô era tal pessoa. Eles gostavam muito disso, eles eram orgulhosos quanto a isso, mas então começaram as discussões sem fim. Por quê? O cara não se levantar e falar assim, mentira, porque lá quando os israelitas foram levados para a Babilônia, lá as tribos se juntaram e se perderam. Então como é que você sabe de que tribo você é? Então eles estavam discutindo e não acabava nunca, porque um falava que era mentira, outro falava que era verdade, eu falava, não, eu sou neto de fulano, meu tataravô foi fulano, e começava a discussão e não acabava nunca mais. Já do lado aqui dos gnósticos, essa lista ela existia como forma de emanações. Basicamente seria o fato de existir uma separação entre você e Deus, e para que você chegasse a Deus, você deveria galgar certas posições. Nós vamos agora falar um pouco sobre os gnósticos para que a gente possa entender isso daqui, tá bom? O que é o gnosticismo? O gnosticismo é uma heresia que tem sua origem antes do cristianismo. Gnosticismo vem da palavra gnose, que significa conhecimento, que até então não era uma palavra de cunho pejorativo. Ela era uma palavra boa. Nós, conhecimento, nós temos que adquirir conhecimento. Mas então, homens pervertem essa palavra porque eles começam a criar doutrinas erradas em cima do conhecimento. Então eles ficaram com esse termo aí, e se você falar sobre gnosticismo, vai ser bem mal visto, principalmente no meio do cristianismo. Os batistas, eles dizem que é uma filosofia com uma instrução reveladora das coisas de Deus, que levam ao entendimento da salvação. O objetivo deles era levar ao entendimento sobre a salvação, só que eles fantasiavam demais tudo. Tá bom? Ele surgiu no século I, no território sírio. Sua concepção em relação à existência tem suas raízes no dualismo, ou seja, por quê? Os gnósticos acreditavam que na natureza humana há o princípio do dualismo, ou seja, isto é, o que é o espírito e o corpo, duas entidades separadas, são opostas. Para eles o pecado habitava somente na carne, tornando a carne totalmente má, ou seja, a carne não prestava para nada. O corpo não prestava para nada. E o corpo, ele podia fazer tudo o que agradava, vivendo os prazeres da carne. Só que o espírito era totalmente bom. Ou seja, o corpo é mau mesmo, então se ele é mau, eu posso me drogar, eu posso me prostituir, eu posso fornicar, eu posso fazer o que eu quiser, porque esse corpo ele já é mau e ponto final. Eles pensavam assim. Bom, resumindo aqui, os gnósticos o gnosticismo era um sistema filosófico e religioso que ensinava que o conhecimento é melhor do que a fé e o conhecimento é a chave da salvação. O gnosticismo aboliu a igreja, ele foi uma pandemia ali praticamente, que ele começou a alastrar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estavam ali, elas já não tinham tanto prazer no evangelho simples. Então eles começavam a ensinar coisas, mais mitos e fábulas e coisas fantasiosas, e as pessoas não queriam ouvir ali o evangelho simples. Então ele ganhou muito espaço. E hoje é muito semelhante a isso, né? As pessoas não querem ouvir o evangelho simples. O que as pessoas querem ouvir é mitos, fábulas. Se você pegar e fizer uma oração simples, você é tido como frio, sem poder. Chegar numa pessoa lá, uma pessoa que não conhece, que tem aquela percepção de cristianismo com aquilo que a televisão ensina, faça uma oração simples. Faça uma oração seguindo a regra do Pai Nosso, sem gritar muito, sabe? Independente da sua personalidade. Aí chega um outro pastor lá, um gnóstico, ele começa a fazer uma oração, ele começa a elevar a voz, e começa a falar isso, e ele errar uma palavra, ele emenda com uma rajada de línguas estranhas. E se a pessoa não tem o conhecimento, porque ela entende sobre o cristianismo, que está na televisão, ela fala que você tem uma oração sem poder. Que a pessoa tem uma boa oração. Eu já ouvi isso, que a nossa igreja não tem poder. Que a nossa igreja é uma igreja fria.
Aquela Assembleia é uma igreja muito sem sal, sabe? É uma igreja sem sal. É isso que as pessoas falam, entendeu? As pessoas querem o quê? Elas querem, na verdade, o misticismo, elas querem legalismo, elas querem essas coisas. Isso é verdade. Porque o gnosticismo, ele não ficou lá atrás, ele continua até hoje. Ele continua até hoje, tá bom? Nas escrituras, nós podemos identificar o gnosticismo baseado nas filosofias helenistas e nos sábios judeus. E por isso nós falamos que pode ser as duas coisas, sabe? E que originaram os cultos de mistérios. Cultos onde existem mistérios, onde existem coisas, sabe, ocultas, onde existe algo espiritual muito grande, sabe? Isso que eles preservavam ali, os gnósticos. E hoje não é diferente, meu irmão. O que era o ensino dos gnósticos? O gnosticismo ensinava que... Aí nós vamos falar sobre a genealogia, tá bom? Agora nós vamos tratar também sobre a genealogia. Por que o apóstolo Paulo está falando sobre genealogia sem fim? Nós apresentamos o ponto do judaísmo, lembra? Eles eram presos na sua genealogia lá de Abraão para poder ser orgulhosos quanto a isso. Agora o gnosticismo ensinava que havia um ser supremo e que decidiu criar um mundo espiritual. E para a criação desse mundo ele criou um ser espiritual inferior a ele, e esse por sua vez criou um outro ser espiritual inferior a ele, e este por sua vez criou um outro ser espiritual inferior a ele, e assim foi prosseguindo. Essa criação são chamadas de emanações, lembra que eu falei sobre emanações? E ao todo foram 365 emanações. A última delas, ao fazer a sua criação, errou, e seu erro foi esse mundo material a qual vivemos. Para os gnósticos, tudo o que é material é mal, e tudo que é espiritual é bom. Por ser criado por um ser espiritual, há neste mundo opções espirituais, só que estas estão aprisionadas dentro de alguns seres humanos. A salvação para os gnósticos é se libertar desse corpo material e voltar ao mundo espiritual. Só que essa libertação só acontece com um conhecimento especial. E no gnosticismo, Jesus ele é um mensageiro de Deus que trouxe um conhecimento apenas que não é Deus. O gnosticismo, aí, os gnósticos, eles priorizam apenas o conhecimento e a mortificação da carne, que os dificulta a crer que Deus veio em carne, porque a carne é totalmente mal, então Deus não habitaria numa carne. Lembra o que eu acabei de falar? Ou seja, qual que é o resumo da coisa aqui? Um ser muito espiritual, cria outro ser inferior, que é outro ser inferior, que é outro ser inferior. Então, quando esse último ser inferior, o número 305 ali, estava muito longe do ser tão espiritual, ele então é capaz de tocar no que é mal. E ele, por errar, cria esse mundo. Jesus, então, ele não é Deus, ele é alguém muito inferior a Deus, muito inferior, então ele conseguiu estar aqui na terra, mas não pode ser chamado de Deus. Porque o ser tão espiritual não toca na carne, não toca no que é mal, porque para eles tudo é mal, tudo é ruim, só o Espírito é bom. Bom? Então eles ficavam falando, por que eles falavam sobre genealogia sem fim? Porque eles acreditavam que para que você pudesse chegar a Deus, lá no conhecimento absoluto, o que você tinha que fazer? Você tinha que desvendar essas emanações. Ou seja, então eu tinha que galgar uma escada, então eu ia para aquela outra escada, então teria uma chave, alguma coisa secreta, eu teria que desenvolver isso, passar por isso, chegar na outra e passar pela outra, então eles ensinavam sobre isso, tá bom? Ou seja, gnosticismo versus cristianismo. Eles acreditavam que Deus fez tudo mal, nós pensamos que tudo que Deus faz é bom. Eles não viam Jesus como Deus, nós vemos Jesus como Deus. Basicamente, é isso que querem ensinar. Então por isso que tinha esses mitos e essas fábulas e essas genealogias. Então eu acredito que eram judeus gnósticos, porque eles misturavam tudo ali. Eles discutiam tanto sobre essa genealogia, sobre emanações, sobre uma genealogia que era para fins orgulhosos, sobre mitos e fábulas, que isso daqui também não deixa de ser mitos e fábulas, não é verdade? E os judeus também pensavam nos livros apócrifos demais. Então, na minha concepção, eram na verdade as duas coisas. Depois Paulo finaliza esse verso dizendo que tais coisas não promovem nada de bom, somente controvérsias, e no quesito fortalecimento da fé não há fortalecimento genuíno nenhum.
Ou seja, meu irmão, nada é mais nocivo à saúde espiritual da igreja do que o falso ensino. Ninguém é mais perigoso do que os falsos mestres. Porque eles ensinam coisas que as pessoas gostam de ouvir. As pessoas gostam de coisas misteriosas. Isso atrai as pessoas. A simplicidade, isso não atrai as pessoas. Você ler, explicar e aplicar a Bíblia não é algo interessante, mas é interessante então que você desenvolva daqui alguma coisa espiritual. Então você vê uma palavra e aquelas pessoas vão sair impactadas dali. Oh, é isso que as pessoas querem. As pessoas querem algo místico. As pessoas são místicas, elas querem isso para si. Elas querem ouvir que existe um anjo aqui agora, que está com uma espada de fogo, e agora eu estou vendo um anjo, meu irmão, abre tua mão agora aí, e receba a chave da tua casa agora própria. É isso que as pessoas querem ouvir, é o que as pessoas buscam para si. Só que naquela época essas pessoas já estavam lá, tá bom? Hendrick faz um alerta sobre o fato de pessoas estarem sempre ansiosas por ouvir e receber de bom grado tudo que é novo e diferente. Geralmente o que eles acham que é novo é só uma antiga heresia com roupagem nova, não é verdade? O que você vê hoje sendo ensinado pela Universal, pela Mundial, pela igreja não sei o que, por essas igrejas, é tudo gnosticismo e são judaizantes. É uma mistura de tudo. Ou seja, é algo novo? Não. Estava lá no passado, ele só está numa roupagem nova das coisas e ponto final. Mas é o mesmo demônio agindo no meio da igreja. O mesmo mal. Só tem uma roupagem nova. É isso que as pessoas não conseguem entender. Hoje você liga a televisão, você vê na internet pastores lá, um pastor brasileiro, veio lá do Piauí. Um que pá. Qual é o nome daquela roupa lá? Hã? Talude. Como que é? Talude aqui. Um judeu. É nordestino, meu filho. No máximo é palestino, é paulista com nordestino. No máximo é isso. Não é judeu. Não tem que se apegar a esses ritos, a essas coisas. Não tem que fazer isso, mas eles fazem. Então são tidos como homens super espirituais no meio da igreja. São judaizantes. São legalistas, colocam julgo em cima das pessoas que nem eles podem obedecer. Então é muito fácil você chegar em qualquer igreja por aí e eles colocarem pecado onde não é pecado. É muito fácil você ir nessas igrejas e eles falam que você não pode televisão, que você não pode isso, que você não pode aquilo, que você não pode isso, que você não pode aquilo. É muito fácil, eles fazem isso direto. Há muitos anos atrás tinha igrejas que não permitiam que as mulheres cortassem o cabelo, que não permitiam que as mulheres se depilassem nem as axilas. Existem igrejas que falavam que o sexo dentro do casamento, ele era impuro. Então, uma vez que o sexo é impuro, como que o sexo deveria ser feito? O sexo deveria ser feito com um lençol entre o casal, apenas com um furo, para que então pudesse ter penetração. Ensinavam isso. Faziam doutrinas, são doutrinas, eles criam doutrinas e falam que você tem que agir assim, se você não agir, então você está em pecado. Você não pode assistir televisão. Não estou falando que a televisão é boa, mas falar que você não pode, falar que é pecado. Então, quem vai decidir as coisas na sua casa é você, não é pastor nenhum. Quem decide se você bebe ou não é pastor nenhum. O que você tem que ter discernimento se você pode ou não. Mas falar que é pecado, falar que é pecado você beber, isso não é pecado. Como dizem alguns pastores por aí, pecado é você beber uma cerveja ruim. Isso sim é pecado. Mas falar que é pecado, nós não podemos criar pecados em cima do que não é pecado. Porque nós podemos falar para você que pode prejudicar você. Pode te prejudicar. Isso nós podemos falar para você. E não é aqui, talvez, não é porque nós aprovamos isso não, meu irmão. Mas criar pecados em cima do que não é pecado, nós não podemos fazer isso. Nós não criamos nenhum tipo de doutrina que não esteja na Bíblia, porque nós não estabelecemos como verdade aquilo que não está na Bíblia. Então esses homens faziam isso, porque eles cansaram da simplicidade do Evangelho. Vamos continuar aqui mesmo. Versículo 5. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Paulo nos chama a atenção aqui no verso 5, pois ele ainda tem esperança que está
ensinavam, mesmo sabendo quem eram aqueles homens. Então nós vemos agora que coração o apóstolo Paulo tinha, porque ele fala para Timóteo: olha, o objetivo do que eu estou mandando você fazer aí, Timóteo, que eu estou suplicando que você faça, é o amor. É isso que ele está falando. Em vez de ele já entregar aqueles homens e ponto final, não, ele fala: olha, Timóteo, o objetivo dessa instrução é o amor. A palavra instrução aqui é a mesma que ordenar, ou seja, é admoestar. Que em outras versões mas que quer dizer que, ou seja, ele ali fosse duro naquilo ali. Esse era o objetivo, mas com amor. Ele amava aqueles irmãos, ele amava aquela igreja. E o que Paulo está querendo dizer nesse versículo aqui? Que essa repreensão ela deve produzir certas características. E quais são elas? O objetivo dado a Timóteo era que, uma vez que fossem exortados os corações, a consciência e a fé deles ali, eles deveriam se arrepender, porque era evidente que eles não tinham amor pelo rebanho. Eles só ficavam discutindo coisas intermináveis. O objetivo deles era mostrar conhecimento. O objetivo era demonstrar que eles sabiam demais. O objetivo era mostrar que eles podiam, que eles faziam, que eles eram descendentes de fulano, ou que não eles tinham chegado ao conhecimento supremo das coisas. Era isso que eles tinham como objetivo. Eles não amavam o rebanho. E Paulo nos mostra aqui que essa repreensão, ela procederá de 3 características, e é isso que ela deve produzir no coração daquelas pessoas, que era um coração puro. Ou seja, significa que eles deveriam ser purificados, regenerados por Cristo. Eles deviam amar a Cristo acima de todas as coisas. Porque se de fato eu amo a Cristo, eu não vou ensinar o que é errado. Eles deveriam ter uma consciência boa, significa que eles deveriam ter uma mente pura, que não vive sob acusação. E eles deveriam também ter uma fé sincera, ou seja, a fé deles não deveria ser uma fé fingida. Às vezes você olha, muitas pessoas olham aqueles homens na televisão e acham que aqueles homens têm muita fé, não tem nada de fé neles. Nada de fé. Aquilo não é fé, aquilo é misticismo. É isso que eles produzem. Nada a ver com a fé. A fé daqueles homens é uma fé fingida. E era isso que o apóstolo Paulo estava tratando aqui. Olha, vocês não têm amor pelo rebanho, vocês devem ter amor. Sabe, vocês devem ter uma mente, uma consciência pura. A consciência de vocês é perturbada. Vocês vivem sempre em discussões. Olha, vocês têm que ter uma fé sincera. É isso que o apóstolo Paulo estava ensinando. O objetivo de Paulo era que eles entendessem que o amor a Deus nasce de um coração puro, uma consciência boa e uma fé sincera. Paulo estava dizendo: vocês devem se converter. E Timóteo foi enviado por mim para que vocês se arrependam. Olha que palavra forte. Mas olha que amor do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo poderia ter falado assim: expulsem esses homens da igreja, ponto final. Mas não. Ele ainda acreditava que poderia produzir ali no coração daquelas pessoas um amor, uma boa consciência e uma fé genuína. Vamos aqui continuar aqui na minha final aqui. Depois ele fala: alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Então nós vemos aqui o efeito dessa maligna doutrina nesse versículo. E quais eram? Eles se desviaram da fé sincera e se envolveram em coisas banais. Sabe aquela pessoa que existem, né? Hoje a internet ela mostra isso para nós, né? Aqueles teólogos, aqueles pseudo-cristãos ali, que eles vivem só em cima de discussões, só em cima de problema. É sempre problema, é sempre problema, é sempre problema. Irmão, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com o cristianismo. Então eles se desviaram da fé sincera e se envolveram em coisas banais, coisas que não interessam em nada. E outros lá queriam ser mestres da lei, sendo que o apóstolo Paulo humilha eles, olha, eles nem sabem o que dizem. Paulo ele era formado no farisaísmo, ele sabia quem eram aqueles homens. Então ele fala: olha, eles querem ser mestres da lei, mas nem sabem o que dizem. Eles não tinham profundidade, o apóstolo Paulo está falando. Os ensinos deles eram fracos. Sabe, ele estava ali dizendo para Timóteo assim: olha, Timóteo, vai tranquilo. Eles são fracos. Você não tem os argumentos deles, são ruins. E depois avisa eles que eles vão encontrar comigo. É isso que o apóstolo Paulo. Porque assim, se tinha alguém que entendia sobre farisaísmo, era o apóstolo Paulo. Ele era fariseu. Fariseu de fariseu, judeu de judeu. Aos pés de Gamaliel, que era o sábio da época.
Entre os da idade dele, ele era superior a todos. Esse é o apóstolo Paulo. E ele fala para ele assim: vai tranquilo, Timóteo, que eles são fracos. E depois avisa que eles vão encontrar comigo. É isso que ele está falando ali. Irmãos, o objetivo desses versos são nos chamar a atenção para que não sejamos homens que se desviem da verdadeira doutrina. Entretanto, podemos nos aprofundar um pouco mais em todo esse ensino e sermos confrontados ainda mais e chamados ao arrependimento sincero de nossos pecados, e que Deus restabeleça em nós um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera, porque é isso que esse texto está ensinando para nós. Nós somos chamados a isso, a preservarmos uma boa doutrina, a termos um coração puro, uma boa consciência e uma fé genuína. É isso que nós devemos ter como característica. Amém? Creio que Deus está nos advertindo hoje para que nós venhamos refletir sobre esses assuntos. Então nós somos chamados hoje à reflexão sobre quem de fato somos nós na fila do pão, sobre o que de fato nós temos preservado no meio em que nós temos vivido na sociedade. Você está preservando uma boa doutrina? No meu serviço, às vezes alguém fala alguma coisa, eu falo: não, mas você quer falar sobre o que é ensinado na televisão ou sobre o que de fato é verdade? Não, aquilo lá, eu falei: não, nem discute. Eu nem discuto sobre isso, porque não dá. Se você quer falar sobre aquilo lá, eu vou falar: eu estou junto com você. A minha é ruim. Agora, se você quiser falar de uma boa teologia, de uma boa doutrina, é diferente. Só que isso não dá atenção. Não é bom falar sobre isso. Porque o que eles querem é discussão, é controvérsia. É isso que o mundo quer. É isso que as pessoas querem. Eles negam a simplicidade do Evangelho. Eles negam isso. Falta corações puros. Falta boas consciências. E falta, meu irmão, uma fé genuína no meio da igreja. Sabe que a fé genuína não é uma fé que você vai usar para barganhar com Deus. Mas é uma fé que você vai usar para se chegar a Deus e se arrepender dos seus pecados. Isso é uma fé genuína. Quando você cai de joelhos no chão, então você chora, se arrepende dos seus pecados, quando há mudança de vida, aí tua fé ela é grande, meu irmão. Aí tua fé é grande. Aí tua fé é grande. Por isso que o Senhor falou, né? Olha, é uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Aí tu pode pedir para esse mundo sair daqui. Pequenininho que pode mover essas coisas. Agora, levar corações ao arrependimento, levar pessoas a chorarem, a se converterem, a mudar de vida. Bom, aí fala de uma fé genuína, que é só Cristo que pode fazer isso na sua vida. É só Cristo. É só Cristo que pode tocar, é só Cristo que pode mudar, é só Cristo que pode produzir arrependimento nas pessoas. Amém? Irmão, quero orar por você. Na verdade, eu vou deixar para o Ari fazer essa oração. O Ari vai estar ministrando a Santa Ceia aqui para nós. Amém? A Santa Ceia. Deus ele abençoe você, que essa palavra aí ela fique guardada dentro do seu coração. Amém? Vamos ao reverendo Ari. Está ministrando a Santa Ceia. Já faz a oração, amém? Vamos falar.